Abra sua Bíblia, uma palavra rápida, prática e objetiva. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Quem achou, diga amém. Querido Deus, eterno Pai, queremos pedir agora a ajuda do Teu Espírito Santo, para que Ele possa nos inspirar, porque a palavra que sai da nossa boca é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor não volta vazia. Te pedimos neste momento a Tua misericórdia, a Tua graça e a Tua orientação, ao findar esta palavra, que ela possa produzir bênção, vitória, cura, vida, salvação e restauração na vida daqueles que necessitam. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diga amém. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, e você diga amém, glória a Jesus. O papel da igreja na sociedade é um papel que não é valorizado por alguns setores da sociedade. Quantas pessoas são alcançadas pelo Evangelho, pessoas que outrora roubavam, pessoas que outrora matavam, pessoas que outrora se prostituíam. Quando você fala de Jesus para uma pessoa que tinha o hábito de praticar delitos, você está tirando da sociedade um bandido, um matador, e a sociedade ela é beneficiada com isso. A pessoa que roubava já não vai roubar mais. A pessoa que matava já não vai matar mais. Olha que papel maravilhoso, o papel do Evangelho, papel de restauração, de reestruturação do ser humano, de resgate da sua história. O ser humano ele é construtor da sua própria história, mas para isso ele precisa tomar uma decisão.
E quando nós falamos de Jesus, quando nós pregamos o Evangelho, nós ajudamos essa pessoa a tomar uma decisão certa para a sua história, para o seu futuro. Me lembro uma certa vez, na igreja de Volta Redonda, um homem que era mendigo. Ele vivia nas ruas catando lixo, até que um dia ele entra na nossa igreja. Ele tinha vindo de São Paulo. Ele entra na igreja e ele aceita Jesus. O nome dele é Geraldinho. Eu não sei se alguém já ouviu o testemunho do Geraldinho de Volta Redonda. Geraldinho aceita Jesus na igreja, e com o passar do tempo, ele tinha um problema também de alcoolismo. Nós o levamos à nossa casa de dependência química, que fica aqui em Barra Mansa. Geraldinho se recuperou. Geraldinho começou a passar por um processo de libertação, porque tem algumas pessoas que elas não conseguem se libertar da mendigância. Ela chega aqui, nós damos banho, nós trocamos a roupa dela, falamos de Jesus, mas depois de um tempo ela volta a mendigar, ela volta a viver naquele estado de opressão. Acredito eu que seja até uma opressão maligna. Quantos já tiveram essa experiência de ajudar um mendigo, de ajudar uma pessoa e ela não conseguir viver a vida dela de maneira decente, não consegue se libertar da sujeira, da imundícia? Mas Geraldinho foi diferente. Geraldinho foi para a casa de dependência química. Ali Jesus lavou a alma do Geraldinho. Ali Jesus lavou o coração do Geraldinho. E Geraldinho foi regenerado pela lavagem da palavra de Deus, pela lavagem do Espírito Santo de Deus. Geraldinho conseguiu se libertar. A palavra de Deus diz no Evangelho de João: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Geraldinho sai da casa de dependência. Geraldinho agora já não é mais um mendigo. Geraldinho, ele começa a vender galinhas. Geraldinho começa a vender rãs. Ele compra um espaço ali no quilômetro 100, um pedaço de terra, e ele começa a vender verduras, começa a vender animais silvestres. Geraldinho vira um microempreendedor. Aonde o evangelho chega, o evangelho transforma. Aonde o evangelho chega, o evangelho muda. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram. A palavra de Deus diz que quando o evangelho entra verdadeiramente, nós vivemos em novidade de vida. Algo extraordinário acontece. Agora escute, Geraldinho vira um microempreendedor. Ele chegava para mim na igreja: e aí, pastor Davi, quer comprar um frango caipira? Geraldinho: quero sim. O senhor quer rã? Quero. Rã é bom para renite. Eu tenho que comer mais rã, por isso que eu fico nessa fogueira aqui no nariz. Comprava rã. Geraldinho, então, um dia recebe uma notícia que a sua mamãe havia falecido em São Paulo. Não sei como, alguém achou Geraldinho em Volta Redonda. E Geraldinho então pega o seu carrinho. Carrinho é quando Jesus resolve abençoar uma pessoa, a pessoa não precisa correr atrás da bênção, a bênção corre atrás da pessoa. Ele se esforçou, ele trabalhou e Deus o abençoou, ele comprou um carro. Um homem que veio de São Paulo andando mendigando, agora, pastor Paulo, vai para São Paulo de carro. Quando o Geraldinho chega no velório de sua mamãe, os familiares estão ali, chorando, tristes, mas de repente entra um homem que saiu de São Paulo sujo, que saiu de São Paulo rasgado, que saiu de São Paulo humilhado. Ele chega de terno e gravata, com a chave do carro na mão. A família não sabe se chora pela mãe dele ou se glorifica o nome de Deus pela transformação na vida de Geraldinho. O evangelho é impactante, o evangelho é maravilhoso. E nós lemos aqui
Paulo escrevendo sobre a história da salvação. Como eu disse, o homem, ele é construtor da sua história. Eu preciso assumir a responsabilidade da minha vida. Meu amigo, minha amiga, você não pode transferir a responsabilidade de construir a sua história. Nem tudo que você ouve, as notícias, que são muito carregadas de subjetividades. O que é subjetividade, pastor? Uma pessoa chega para a gente e ela tem uma percepção do mundo negativa. E ela acha que todo mundo deve viver na negatividade, porque a sua percepção do mundo é negativa. E nós temos a tendência de acreditar que nós não vamos vencer, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos conseguir superar a crise, que nós não vamos sair do deserto. E aí eu aprendo uma técnica chamada DCD. Quando alguém me traz uma palavra negativa, uma palavra de derrota sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha história, eu duvido daquilo. DCD, duvido. Por quê? Por que você está liberando uma palavra de derrota? Por que essa notícia que veio bombástica dos jornais, da imprensa, do rádio, da televisão? Por que alguém está querendo incutir isso na minha cabeça? Por que eu devo acreditar nisso? Eu duvido. Depois eu critico, ou seja, eu faço uma análise daquela situação. Eu não vou acreditar nisso. Depois eu determino, eu não vou aceitar nisso. Duvido, critico e determino. Eu não vou aceitar essa palavra de derrota. Eu não vou aceitar esta mensagem de derrota. Eu vou determinar ficar com a palavra de Deus, onde a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, onde a palavra de Deus me diz que eu posso obter vitória pelo sangue de Jesus, onde a palavra de Deus diz que eu sou herdeiro das bênçãos celestiais. Duvido, critico e determino. Vou acreditar ou não vou acreditar. Sou construtor da minha história. Foi o que Geraldinho fez. E Paulo está falando aqui sobre construção de história. 3 tempos diferentes. Ele nos mostra quem éramos no passado, quem somos no presente e quem seremos no futuro. Esta é uma adaptação de uma pregação que eu ouvi esta semana. Eu falei, que coisa linda. Paulo está falando quem eu era no passado, quem eu sou no presente e o que eu vou ser no futuro através da história da minha salvação. Ele fala como deve ser o nosso comportamento depois que o Evangelho entra na minha vida. Ele fala como deve ser o meu comportamento depois que eu me declaro que eu sou um servo de Deus. Ele fala como deve ser o meu comportamento depois que Cristo entrou na minha vida. O meu comportamento precisa ser um comportamento melhor. Quando Jesus entra na minha vida e na sua vida, meu amigo, esteja certo de uma coisa: você não vai voltar para trás. Quando Jesus entra, é para te levar para frente, para frente, para frente. Nunca vi alguém que entregou a vida para Jesus recuar. Ele está sempre avançando, avançando, avançando. Se entrou alguém aqui nessa noite pensando em recuar, Deus está falando para você: não pare, não pare, não pare. Está mais perto para você chegar do que você voltar atrás. O Evangelho entra para melhorar, para nós vivermos em novidade de vida. No passado éramos mortos. Por que éramos mortos? Porque nós vivíamos segundo o mundo. Pecado mata. Pecado
tira a alegria. Pecado tira a perspectiva de futuro. Pecado tira a perspectiva de melhora. A palavra pecado no grego significa armátia, que significa errar o alvo. Quando eu saio da presença de Deus, eu não consigo acertar o alvo. Eu não consigo atingir a meta, os meus propósitos, os meus sonhos. É como se eu não conseguisse sair do lugar. Mas quando o Evangelho entra na minha vida, eu já não ando mais segundo a carne. Eu já não sou um crente irado, nervoso, descontrolado. Eu já não sou um filho da ira. Eu já não sou um filho da perdição. Eu tenho o brilho do Espírito Santo no meu semblante. Certa vez, um irmão irritado, nervoso, e é uma coisa que pode acontecer, às vezes, no momento, a gente só não pode viver uma vida irritada. É um temperamento humano, cada um tem um temperamento. Tem gente que é mais sanguíneo, é agitado, movimentado. Tem gente que é fleumático, muito agitado. Às vezes, numa situação de estresse, mas eu preciso pegar o meu temperamento e colocar ele nas mãos de Jesus. E deixar Jesus mudar e moldar a minha vida. Quem me controla, quem me pondera é o Espírito Santo de Deus. Certa vez um irmão disse, muito irritado, pastor Paulo, ele disse, pastor, eu estou nervoso, olha que o meu velho Adão vai ressuscitar. Eu falei, não, quem está em Cristo, o velho Adão não ressuscita. Quem ressuscita é a pessoa do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Que negócio é esse de velho Adão ressuscitar, irmão? Eu preciso mudar a minha vida. Eu matei. Pastor, não tem jeito para mim. Eu roubei. Pastor, o senhor não conhece a minha história. Eu já vivi muito na prostituição. Pastor, o senhor está aí no púlpito, mas o senhor não sabe o que eu fiz. Mas eu sou uma pessoa que tinha a boca muito suja. Mas eu sou uma pessoa muito violenta, eu briguei com muita gente. Eu passei a perna em muita gente. Pastor, para mim não tem jeito. Para mim não tem saída, meu amigo. Olha o que o apóstolo Paulo fala nesta carta aos Efésios. Ele diz, não importa o que você tenha feito, a misericórdia de Deus é riquíssima, 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 riquíssima. Deus tem misericórdia de você. Deus tem compaixão. O que é compaixão? É eu me colocar no lugar do meu irmão, é eu me colocar no lugar do meu próximo. Deus é rico em misericórdia. O profeta Oséias diz que por mais que o homem seja pecador, Deus está sempre jogando cordas de salvação. Talvez você esteja num poço, talvez você esteja perdido, mas nessa noite Deus está jogando cordas de salvação. Quantos já pegaram essas cordas de salvação? Estávamos num poço, mas Deus foi lá e jogou uma corda. E te puxou, e te arrancou. O diabo preparou um laço para você, o diabo preparou armadilha para você, mas Deus foi lá e desfez o laço do passarinheiro, estendeu a mão e te puxou. Meu irmão, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos.
Tem gente que vai brincando com o pecado também. Tem gente que brinca de ser crente. Aí Deus olha para ele, aí ele vai lá e pede perdão. Deus fala, vou ter misericórdia de você, está perdoado. Aí ele continua brincando, volta a fazer tudo de novo. Aí entra a longanimidade de Deus. Ele vai lá e pede perdão de novo. Deus fala, vou te dar uma segunda chance. Eu apliquei a minha misericórdia. Eu estou aplicando agora a minha longanimidade. Quem está entendendo a palavra de Deus, diga amém. Aí o camarada brincou, entrou a misericórdia. Pediu perdão. Depois voltou a se sujar novamente. Brincou, entrou a longanimidade de Deus. Deus perdoa também. Aí o camarada continuou a viver no pecado e na brincadeira. Deus vai perdoar? Aí entra a justiça de Deus. Por isso que a gente não pode brincar com as coisas de Deus. Tem gente brincando. Uma coisa é misericórdia. Outra coisa é a longanimidade. Outra coisa é a pessoa não querer se consertar. Aí Deus aplica a justiça. Éramos mortos, fomos vivificados. A misericórdia de Deus entra na nossa vida. Satanás tentou destruir a sua história, atacou a sua família, atacou o seu casamento, atacou os seus filhos, atacou o seu ministério. Aí Deus vem, entra na sua vida e diz para Satanás, chega, agora eu quero construir uma nova história na vida dela. Um novo momento, um novo tempo. Meu irmão, o papel do diabo é matar, roubar e destruir. Destruir a família, é o que nós vemos na nossa sociedade. Mas a Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 3 tempos, passado, presente. E eu concluo aqui esta palavra. O que nós estamos fazendo aqui, pastor? Estamos aqui acreditando numa promessa, acreditando na palavra de Deus. Jesus nos ressuscitou de uma vida morta, de uma vida vazia. Vivíamos no mundo assentado entre pessoas vazias de conteúdo espiritual, vazias de amor, vazias de esperança. Vivíamos no mundo em rodas de piadas que nada acrescentavam. Você voltava para casa triste, vazio. Aquele momento mísero de alegria, de bebidas, de orgias, de piadas, de conversas improdutivas. Aquilo não te dava esperança, aquilo não te dava alegria. Quantos não passaram por isso? Se não todos que estão aqui. E você ficava pensando, meu Deus, que vida é essa sem sentido? Que vida é essa que eu estou vivendo? Até que um dia o Evangelho entrou na sua vida. Até que um dia a palavra de Deus entrou na sua vida. Aí Jesus te resgatou. Aí Jesus te tirou lá da roda dos escarnecedores, da roda de piada. Dá uma olhadinha para o lado, olha onde você está sentado. Olha onde você está nessa noite. Assentado nas regiões celestiais. Assentado entre príncipes de Deus, entre pessoas de bem, pessoas espirituais, pessoas alegres, pessoas de Deus.
Dá uma olhadinha para o lado, olha que privilégio eu sentar aqui do lado do pastor Paulo, do lado do pastor Lorival. Eu sei que se ele abrir a boca para falar comigo, vai sair uma palavra de vida, uma palavra de bênção, uma palavra de entusiasmo. Você vai voltar para sua casa cheio de Deus. Quantas conversas malignas nessas rodas, nesses lugares, que não agregam, que não produzem nada. Quantos crentes que deveriam estar testemunhando de Cristo diante de uma piada imoral, em vez de ele se afastar ou censurar, ele entra na risada. Meu amigo, minha amiga, Jesus me chamou. E Jesus te chamou para ser o sal e a luz deste mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Roda de escarnecedores, pessoas zombando da palavra de Deus. Jesus nos ressuscitou de uma vida morta. Ele nos tira desses lugares e nos faz assentar em lugares celestiais. O que é celestial? Divino, de paz, do céu. Quem está sentindo uma presença gostosa aqui nessa noite? Sabe por que você está se sentindo bem e confortável? É porque você está num pedacinho do céu. Num pedacinho do céu. No meio dessas palavras que foram ditas aqui, eu tenho certeza que algumas frases o Espírito Santo já tocou no seu coração. E você está dizendo: eu já vou levar para casa aquilo que eu precisava ouvir. E essa história finaliza. Além de ressuscitar, Ele em breve nos levará para morar em um lugar de abundantes riquezas da sua graça. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco com Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. Pastor, não entendi, meu irmão. Ainda tem mais, ainda tem mais, ainda tem mais. Daqui a pouco eu e você vamos ser arrebatados, e lá no céu, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, Deus vai revelar a você. Ah, como vai ser maravilhoso! Além de ressuscitar, Deus vai me mostrar nos séculos vindouros. Irmão, isso aqui foi escrito tem mais ou menos 2000 anos. Um século são quantos anos? 100 anos. Os séculos vindouros, eu acredito, já se cumpriram. Está chegando a hora de nós contemplarmos as belezas celestiais. Quantos estão preparados para visualizar aquilo que Deus tem para a sua vida? Se coloque de pé glorificando o nome do Senhor Jesus. Lugar de paz, um lugar onde só poderão entrar os mansos e os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro. Qual é a perspectiva de melhora, pastor? Nenhuma, irmão. A ideologia de gênero, ela vai se alastrar. Que isso, pastor? Vai. Por todos os países, por todo o planeta. Sabe por quê? É o espírito do anticristo. É o cenário para o arrebatamento da igreja.
Só que quando o anticristo se levantar e a ideologia de gênero prevalecer, eu e você estaremos na glória com Cristo Jesus. Será que tem alguém que ainda acredita nisso? Ou você está pensando em comprar sua casa de praia, seu carro importado? Meu irmão, nós seremos arrancados. Está chegando a hora do arrebatamento da igreja. Nós vamos viver esta fase maravilhosa.